Desde criança, eu sempre me considerei uma pessoa privilegiada. Na escola pública onde eu estudei, localizada ao lado de um dos bairros mais pobres da minha cidade no interior de Minas, eu era um dos poucos alunos que reunia todas essas três condições. Eu era branco, tinha uma família estruturada e o meu pai possuía um bom emprego. Estávamos longe de ser uma família rica, mas eu e meus irmãos sempre pudemos usufruir de casa própria, de carro, ainda que fosse um fusquinha, e de vez em quando uma viagem para a praia. Graças a uma educação de qualidade e a persistência e dedicação dos meus pais, eu consegui me formar numa boa universidade e ter um bom emprego. E à medida em que eu fui crescendo profissionalmente, melhor a minha situação foi ficando. Muitos me dizem, o mérito é seu. Isso daí é a recompensa pelo seu esforço e pela sua dedicação. Mas não é bem assim. Todos nós sabemos o quanto o Brasil é um país desigual. Segundo os cálculos mais recentes, quem ganha por volta de R$12 mil por mês é um privilegiado que faz parte dos 10% mais ricos da população brasileira. Mas quando eu falo em privilegiado, não se trata de uma figura de linguagem. Eu mesmo sou beneficiário de uma série de vantagens e benefícios concedidos pelo Estado brasileiro à população mais rica do país. Todos nós reclamamos do tamanho da carga tributária brasileira, e ela é realmente muito alta para um país em desenvolvimento como o Brasil. Mas eu digo para vocês, eu deveria pagar muito mais impostos do que eu pago. E certamente você, que como eu, faz parte dessa dita classe média, que é um eufemismo que nós usamos para classificar quem na verdade pertence à classe alta, você também poderia e deveria pagar mais impostos. Basta dar uma olhada na sua declaração de imposto de renda que você vai constatar o quanto você é privilegiado pelo Estado brasileiro. A legislação tributária concede uma série de benefícios que aliviam o ônus da parcela mais rica da população. Despesas com médicos, com planos de saúde, com mensalidade em escolas particulares, tudo isso pode ser deduzido do seu imposto a pagar. Além disso, rendas extras, como rendimentos de aplicações financeiras ou aluguéis, também pagam menos impostos do que os ganhos salariais. E ao contrário de quase todos os países do mundo, lucros e dividendos recebidos de empresas têm isenção total no Brasil. Graças a todos esses benefícios e sem sonegar um centavo, neste ano eu paguei menos de 10% de imposto de renda sobre tudo o que eu recebi no ano passado. Ah, mas o Estado brasileiro ele é ineficiente e ele tem mesmo que compensar quem contrata esses serviços como saúde e educação no setor privado. Eu já ouvi muita gente usar esse argumento. Mas ele tem dois problemas. Em primeiro lugar, é bom lembrar que não existe almoço grátis e o que eu deixo de pagar no imposto de renda tem que ser compensado de outras formas ou por outras pessoas. Ao contrário dos países desenvolvidos, o Brasil tributa muito pouco o patrimônio, o capital, a renda e as heranças. Ou seja, o Brasil onera muito pouco a população mais rica. Em compensação, ele cobra muitos impostos sobre os bens de consumo. E quem é que consome mais em relação à sua própria renda? São justamente as pessoas mais pobres. É por isso que nós dizemos que aqui no Brasil o nosso sistema tributário ele é regressivo. Quer dizer que os mais pobres acabam pagando proporcionalmente mais impostos do que os muito ricos. E isso acaba aprofundando
o ciclo vicioso da concentração de renda no Brasil. O segundo problema desse mito da compensação tributária por um Estado ineficiente é que os abatimentos concedidos aos mais ricos, eles drenam recursos públicos que poderiam ser utilizados justamente para melhorar a prestação de serviços públicos para todos os brasileiros. Subsídios concedidos para grandes empresas, isenções tributárias para alguns setores econômicos e igrejas, e até mesmo regimes tributários simplificados que transformam profissionais liberais em pessoas jurídicas para pagar menos impostos, tudo isso acaba tendo um impacto muito grande sobre a sociedade brasileira. Somente neste ano de 2020, serão mais de 330 bilhões de reais que o governo deixará de arrecadar com esses privilégios e centenas de outros mais. Um dinheiro imenso que poderia ser aplicado na melhoria da educação pública, da saúde, da infraestrutura, das condições habitacionais, ou até mesmo na expansão de um programa de renda mínima, algo que se mostrou tão necessário nessa pandemia, como vimos com o auxílio emergencial. Para dar uma noção mais precisa disso, se pegarmos a dedução das despesas médicas com plano de saúde e hospitais particulares no imposto de renda, esse benefício, que é usufruído principalmente pela classe mais rica, ele representa mais de 10% do orçamento anual do SUS, que atende milhões de brasileiros pobres todos os dias. A grande desigualdade de renda no Brasil traz consigo uma série de consequências: miséria, violência, baixa qualificação da mão de obra, baixa expectativa de vida da população. E grande parte desses males são causados justamente pelo próprio Estado, que ao tributar e gastar, privilegia a classe mais alta, da qual muitos de nós fazemos parte. E como se muda essa situação? A cada 2 anos, nós temos a oportunidade de escolher nossos governantes. E essa questão dos privilégios e da péssima distribuição de renda no Brasil deveria fazer parte das nossas discussões e das nossas escolhas, do nosso voto. Mas mais do que isso, os mecanismos de concentração de renda e de geração de privilégios, eles são criados e reforçados todos os dias. Por mais bem intencionada que seja, cada lei votada no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, pode trazer escondido um interesse privado. A cada programa inserido nos orçamentos públicos, apresentados pelos prefeitos, pelos governadores e pelo presidente da República, pode haver a destinação de recursos para algum grupo em especial. E a cada sentença proferida por um juiz, pode estar sendo criado ou concedido um privilégio que vai se perpetuar por décadas e décadas e será custeado por todos nós, sociedade brasileira. Nos últimos tempos, nós temos nos acostumado de assistir no noticiário discussões sobre a necessidade de aprovação de reformas. Ouvimos falar em reforma da Previdência, em reforma administrativa, em reforma tributária. E por que é tão difícil aprovar essas reformas? Justamente porque os beneficiários desses privilégios, eles não admitem perder o seu status e acabam se articulando para barrar as mudanças. O Brasil só se tornará um país desenvolvido e justo quando cada setor econômico, cada grupo de interesses, cada categoria profissional e cada indivíduo em particular decidir abrir mão de seus próprios privilégios em nome de um tratamento mais equilibrado para todos os brasileiros. Precisamos urgentemente de um sistema tributário
que trate cada um de acordo com a sua capacidade contributiva e de políticas públicas que acabem nivelando as oportunidades para todos os cidadãos, sejam eles ricos ou pobres. Só depois que nós reduzirmos os privilégios criados pelo Estado é que nós poderemos começar a falar em mérito como critério de promoção social. Eu não tiro nenhuma razão de quem reclama do tamanho da carga tributária no Brasil, ou de quem reclama da péssima qualidade dos serviços prestados pelo Estado brasileiro. Essa é, de fato, uma agenda que é fundamental para o país. Mas eu só gostaria que cada um de nós olhássemos também para o nosso próprio umbigo e que deixássemos de apontar o dedo apenas para o privilégio dos outros. Todos nós que fazemos parte do topo da distribuição de renda no Brasil, precisamos abrir mão dos nossos próprios privilégios em prol de um país mais justo e mais desenvolvido. Pois dessa forma, sem privilégios, com menos privilégios, todos nós sairemos ganhando. Muito obrigado.